Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Os médicos não demonstram interesse em residir no interior do Brasil, o que inclui Brasília. Mesmo pagando altos salários, prefeituras enfrentam dificuldades para contratar médicos no interior e na periferia das grandes cidades. Nada menos do que 1.228 municípios pediram ajuda ao Ministério da Saúde para atrair recém-formados neste ano. A intenção era preencher 7.193 vagas, mas só 1.460 médicos demonstraram interesse, ou seja, 20% da demanda. Para falar do assunto, convidamos os deputados João Ananias, do PCdoB do Ceará, e Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo. Deputado João Ananias, como é que o senhor vê essa deficiência gritante de médicos no interior do Brasil? Qual a sua opinião sobre as causas disso? É realmente porque não existe interesse do médico em lugares pequenos, sem atrativos para ele? Qual é a causa? Bom, essa questão é uma questão crônica, não é uma questão recente, é uma questão crônica. Eu acho até que ela não vem se exacerbando, pelo contrário, vem melhorando. O programa do Sistema Único de Saúde, que priorizou a atenção básica, a atenção primária de saúde, vem minorando essa questão. Mas é um fato ainda grave, porque essa correlação é muito desigual. Quer dizer, os profissionais médicos ficam mais centrados, mais localizados nos grandes centros, nas capitais, nas grandes cidades. Isso se deve, na minha opinião, a duas questões. A questão salarial não está resolvida, quer dizer, nós sempre defendemos a carreira de Estado para a saúde, a carreira de Estado para o médico, como temos o promotor de justiça, que ninguém ouviu falar até hoje que um promotor abandonou uma comarca, que um juiz abandonou uma comarca. Não, é regulado pelo poder público, é regulado pelos tribunais de justiça. Olha, você vai para lugar tal, e ele vai, porque lá ele tem um salário. Só que um médico só no interior não resolve, então teríamos que ter mais médicos. É diferente de um promotor, muitas vezes, numa comarca resolve. Um juiz resolve, entre aspas, mas basta, vamos dizer assim, pelo menos para como estamos tocando a justiça, ainda com suas morosidades e deficiências, porém resolve. Agora, médico não, precisa ter 5, 6, 10, dependendo da... Então isso vai requerer um investimento maior. E aí a gente cai naquela questão do veso que a gente sempre coloca, a questão dos recursos para a saúde pública. Para se levar médicos, para se colocar médicos, fixar médicos no interior, tem que ter políticas de Estado. Não é a lei do mercado que vai estabelecer isso somente porque nos grandes centros eles são mais bem remunerados, inclusive. Então eles acabam sendo atraídos pelos grandes centros. É preciso ser regulado pelo Estado, que eu digo ente público, União, Estados e municípios. Política de incentivo. De incentivo, de fixar o médico. E que também atue na formação médica. Eu tenho algumas questões que eu coloco sempre, que a formação médica também tem que ser mais voltada. Vou lhe dar um dado. Enquanto o Canadá tem 52% dos médicos especializados em saúde da família e comunidade, nós aqui não temos nada. Porque os médicos são, na realidade, se voltam para outras especialidades, porque aquela que é a porta de entrada de todos os brasileiros no sistema, que é a atenção básica, o programa de saúde da família, não atrai. Não atrai porque foi estigmatizado como se fosse baixa complexidade. E não é, porque você cuidar de parto, de puericultura, de pediatria, de neonatos, você cuidar de infância, então, na pediatria, você cuidar de adolescentes e você cuidar de idosos, e dos programas de hipertensão, diabetes, são programas importantes, claro que isso requer um conhecimento
né, muito profundo do médico, não é baixa complexidade. Deputado Eleusis Paiva, e o senhor, qual é a sua opinião sobre essa deficiência gritante de médicos no interior do Brasil? Olha, primeiramente, acho que foi extremamente, né, saudável a TV Câmara estar pautando esse assunto, até porque ontem, né, tivemos aí diversos jogos de imprensa pautando declarações que falam que foi da presidenta Dilma. Eu não tive a oportunidade de ver a presidenta relatando. A presidenta relatando que pretende, né, criar facilidades para ingresso de médicos estrangeiros no Brasil. Eu tenho algum contato com a presidente Dilma, até atendi ela algumas vezes no Hospital Sírio-Libanês, e tenho certeza, o espaço que eu tive de oportunidade de conhecer a presidente, pessoa extremamente competente e técnica. Se por acaso deu essa declaração, é que a assessoria dela está alimentando ela com meias-verdades, né? Porque o que me preocupa mais na vida são as meias-verdades. O que é meia-verdade? Né? Por exemplo, falta médicos no interior do Brasil. Verdade? Verdade. Faltam médicos no Brasil. Não é verdade. No Brasil, nós temos aí aproximadamente 360 mil médicos em atividade. Um país aí entre 180 e 200 mil habitantes, nós estamos falando de um médio para mais ou menos 530 habitantes. Se nós pegarmos país em desenvolvimento como o nosso, nós não temos carência. Aparelho formador. Se falta médico, vamos olhar o aparelho formador. Nós temos o segundo maior aparelho formador do mundo. O aparelho formador que eu estou falando é número de escolas médicas. Nós estamos formando, agora a partir de 2014, cerca de 23.800 médicos por ano. Então, nós não temos carência. Isso eu não tenho dúvida. O que falta? Senador, deputado Ananias, já estou chamando de senador, você vê que já está no caminho certo, deputado. Deputado Ananias colocou algo muito concreto. Faltam políticas concretas de fixação, né? Políticas que deveriam ser feitas, não só a curto prazo, como a médio prazo. O deputado Ananias tem uma visão muito boa. O deputado Ananias já foi secretário de Estado, uma pessoa competente, séria. Nós não temos política no Brasil. Política de saúde, concordo com o deputado Ananias, não é política de governo, é política de Estado. Então, nós estamos falando em política de Estado e fixação, né? Tivemos aí no ano passado um debate com o Ministério da Saúde e as informações do órgão de recursos humanos do Ministério. Nós assumimos precariedade nas relações de trabalho dos profissionais de saúde. O que nós estamos falando? Vamos dar o exemplo do médico. Estão levando um médico para uma cidade pequena, né, já sem infraestrutura, medicina não é mais curandelismo, que nós podemos levar só o médico, né? Nós não vamos benzer, você precisa no mínimo, né, de um mínimo de recursos ao entorno desse profissional para poder fazer uma boa prática. Eu não entendo que vai ter saúde para pobre e para rico. Eu acho que saúde, até a própria Constituição, da equidade a todos, né? Quando se leva um médico desse para o interior, primeiro é montar uma estrutura adequada. Segundo, é acabar com a relação de precariedade. O que nós estamos falando? Você fica à mercê de um prefeito. Se não fizer o atendimento do jeito que quer, não atender as demandas dele, a qualquer momento ele está despedido, né? Então é isso que o deputado Ananias falou. Nós estamos pleiteando aqui na casa e lutando. Eu sou um dos autores de uma PEC para criar a carreira de Estado. Termos aí, né, o profissional médico com carreiras semelhantes ao que existe no Ministério Público, na magistratura, criarmos uma oportunidade para estar fazendo. Então eu vejo que fica muito... Para dar estabilidade. Estabilidade. Claro. Para dar estabilidade. O deputado Ananias colocou muito bem, Ministério Público tem falta, tem política adequada, talvez tenha até falta Ministério Público. Mas tá, então acho que nós temos que introduzir políticas hoje, na verdade já deveriam ter sido ontem, para criar situações que possam nos permitir aí na próxima década. Nós estamos evoluindo muito nesse setor. Quando as pessoas pensam imediatamente, né, e vão, por exemplo, abrir nossas fronteiras, existe um país, que eu não vou entrar no mérito, que teve muita pressão, né, para poder facilitar a entrada desses profissionais que vinham desse país. Tentaram criar até um ato de 2 ministérios, saúde e educação, para poder facilitar a entrada. Depois de muito debate aqui na Câmara, conseguimos convencer, na época, os 2 ministros de saúde e educação, e montar uma comissão pelo próprio governo, para fazer uma prova de avaliação. Essa prova de avaliação deu mais de 90% de reprovação, que era o que já vinha acontecendo nas universidades. Em qualquer país do mundo que você vai, em qualquer país do mundo, para poder você entrar, pôr a mão no paciente, é feito um exame de revalidação, para ver que aquele profissional está preparado, né, adequadamente para exercer a profissão naquele país. Quando a gente vê altos índices de reprovação,
e é feito pelo próprio governo, então não dá para discutir corporativismo de classe, né? Falar, olha, teve corporativismo de classe, não existe. Né? Nós estamos vendo que nós estamos trazendo profissional despreparado. Aí é que eu acho que é o grande equívoco de alguns que se dizem pensadores de saúde e provavelmente estão municiando a presidente com informações equivocadas. Porque nós vamos começar a ter dois tipos de profissionais. Um profissional melhor qualificado, que vai estar atendendo plano de saúde, vai estar atendendo medicina privada, e um profissional menos qualificado para estar atendendo população mais carente. Eu não aceito isso enquanto médico, né? Continuo atuando junto com a Ananias também. Eu acho que é um grande equívoco. Nós temos que construir, né, um SUS, e essa é a nossa briga, né, de construir um SUS de qualidade para poder dar um bom atendimento a toda a população brasileira e não só aqueles que têm mais recursos. E o senhor, o que acha, deputado Ananias, desse plano da presidente Dilma Rousseff de importar médicos estrangeiros? Ô, Tarcísio, eu tenho uma posição parecida com a do Eleus, mas eu tenho uma pequena divergência. Eu acho que as leis, nós vivemos num sistema, eu defendo um outro. Eu sou de um partido que defende um outro sistema. Mas vivemos submetidos a tais leis de mercado, que é o que sempre colocam para nós quando nós falamos em socialismo, falamos em comunismo. Olha, mercado é soberano, a mão invisível do mercado é quem regula, que vem lá do século XVIII, do século XIX, do liberalismo clássico, né? E que eu acho que é fundamental a concorrência. Essa questão que o deputado Eleus coloca é muito pertinente. Nós não podemos conviver com despreparados. Com despreparados em medicina, não, sejam formados aqui ou em qualquer canto, porque isso incorre num risco muito elevado de prejuízo, até com a vida, que é o bem maior que nós temos. Então, eu acho que não teria... O presidente Lula, por exemplo, em relação aos médicos cubanos, o presidente Lula colocou que as universidades entregou esse papel às próprias universidades, às faculdades de medicina, que avaliassem isso, que estudassem uma forma. E isso está posto aí, entendeu? Então, eu acho que a questão também não é essa. Na minha opinião, e aí nos encontramos no argumento, é o seguinte: se nós garantirmos médicos na atenção básica no país, né, nós invertemos, né, uma lógica que foi corrente durante até 20 anos atrás, até 20 e poucos anos, a formação do SUS, que era um modelo hospitalocêntrico, onde tudo se resolvia da porta do hospital para dentro. E isso não é verdade. Quer dizer, a inversão do modelo de assistência, saindo de um modelo hospitalocêntrico, optando por um modelo onde a porta de entrada, em vez de ser o hospital, seja a unidade básica de saúde, ela é ideal, porque 95% de todas as demandas da saúde podem ser resolvidas ali. E só 5% passar para atenção, né, na atenção secundária e terciária, principalmente na terciária, que são os hospitais de alta complexidade chamados, e que é onde estão os maiores gargalos, as portas das emergências, os leitos de UTIs. Mas a porta de entrada está lá, com déficit, faltam médicos, faltam recursos para melhorar, falta melhor capacitação. Então, isso é um misto de falta de dinheiro e aí sim falta de gestão. Mas falta de dinheiro primeiro, porque os municípios que estão reclamando, e com toda razão, eles não têm como, eles estão bancando praticamente toda a equipe do Programa de Saúde da Família. Porque o governo, os repasses do SUS são pequenos em relação ao custo de uma equipe. E isso falta o recurso para que eles garantam mais profissionais. Se não pagam melhor, lá na ponta, isso... mas tem município que paga 15 mil, mas tem município que paga 5. E qual é o profissional médico ou qualquer outro que vai com dedicação exclusiva a 40 horas semanais numa ocupação profissional para ganhar isso? Então, isso não funciona. Por isso que defendemos a carreira de Estado. Paga o que paga a um juiz, a um promotor,
para ver se falta médico lá. Quando eu me referi aqui, eu disse, ó, não falta, o promotor não abandona a comarca. Claro que temos comarcas sem promotores e sem juízes. Ainda há uma desproporção muito grande. Mas aqueles que são lotados, né, que são definidos pela regulação do Estado, do poder público, que ele vai para o município de Santana do Acaraú, ele fica lá no município de Santana do Acaraú, que é minha terra, fica lá até ser transferido. E isso não acontece com os médicos, porque a lei de mercado os atrai para os grandes centros. Agora, o senhor acha que o sistema público de saúde, o SUS, esse modelo de sistema público de saúde, tal como foi concebido, está correto? É certo? Ou precisa ser reformulado? Está corretíssimo. Está corretíssimo. Nós não conseguimos ainda atingir um patamar longe ainda da plenitude da proposta do sistema. O sistema, do ponto de vista da sua proposta teórica, da sua conformação nos entes, os níveis de atenção, ele é perfeito. O que falta é recurso para tocar. O que falta, nós gastamos 3,8% do PIB. Era 3,7%, agora 3,8% do PIB com saúde. E a Organização Mundial de Saúde, eu já disse aqui, inclusive no seu programa várias vezes, ela preconiza que se gaste 6,5% a 7%. Então nós estamos gastando praticamente a metade. E o senhor, deputado Eleusis Paiva, o senhor acha que esse SUS é ideal, a forma tal como ele foi concebido, está correta ou precisaria ser reformulado? Olha, eu vou comungar com o que o deputado Ananias falou. Eu queria resgatar só uma visão muito clara colocada pelo deputado. Eu não vou entrar no mérito de médico de Cuba, até porque vira viés ideológico, e não é essa a questão, até porque eu tenho um profundo respeito pela ilha. Né? Mas o que eu queria colocar é o seguinte: soa muito mal para mim, né? Até não só como médico, como cidadão, né? Ver, talvez a figura maior, né, que nós temos no meio político, falar, temos que criar facilidade. Na realidade, na vida, não temos que criar facilidade nenhuma. Nós temos que criar, né, compromissos, né, em todos os setores, principalmente quem está na vida pública. Então, o que eu entendo? Não adianta criar facilidade para entrar médico. O que o Brasil precisa, nós temos que fazer um discurso muito próximo à prática. Nós precisamos de mais médicos ou nós precisamos de melhores médicos. Nós temos que pôr qualquer tipo de profissional ou nós temos que pôr um profissional de qualidade que possa resolver os problemas da pessoa. Então, isso tem que ser definido. Isso, para mim, é ponto de partida. Eu já tenho minha posição formada. O deputado Ananias tem certeza na mesma linha. Nós precisamos de médicos preparados e adequados para atender a população e transformar esse modelo SUS que você está falando no modelo que nós imaginamos, modelo de qualidade, de competência. Essa é uma coisa. Segunda coisa gravíssima que nós estamos falando, o deputado Ananias trocou en passant. Nós vamos chegar no SUS. Nós não temos política adequada na saúde. Lastimavelmente, eu não vou imputar a esses ministros, nós vamos imputar a história, até chegarmos aqui, por diversos tipos de governo, uma política adequada de recurso humano no setor. Não falta só médicos no interior, nós temos falta de algumas especialidades. Por que nós temos falta de algumas especialidades? Nós não temos aparelho formador. Nós formamos aí 23 mil médicos por ano. Né? Provavelmente hoje, com o aparelho formador, 10, 12 mil vão ter direito à residência médica. O que é a residência médica? É a melhor forma que nós temos até hoje no nosso país para formar adequadamente um profissional. Seja ele na área de clínica geral, de saúde da família, de neurologia, de cardiologia, de pediatria. Né? E nós não temos. Então, mais da metade já adentra o mercado de trabalho sem poder acabamos de consolidar. O que falta? Falta política, pelo menos para essas faculdades que estão sendo abertas, de impor, olha, quem quer formar vai até o final para formar adequado para a sociedade brasileira. Porque a maioria das faculdades que são abertas são o quê? Faculdades particulares. Estão visando o quê? Lucro. Hoje é um dos melhores negócios desse país, ninguém tem dúvida disso. Ensino privado. Nós vemos do público, né? Na nossa época era o público, hoje é essa distorção. Essa é a terceira coisa. Quanto ao problema de mercado, eu aposto na qualidade, eu não estou preocupado com número, eu estou preocupado com qualidade. E o SUS, para poder terminar, e o que eu, Ananias, nós que defendemos o sistema público desse país, eu fico triste
quando eu vejo tentar desviar o foco da questão. Qual que é o foco da questão? Se eu for analisar a saúde, estou vendo pesquisa, governo Dilma, qual é a área que tem maior número de queixa? Saúde. Se nós formos já virar a atenção da população, saúde. E aí desviam o foco de uma coisa central para implantar o SUS que o deputado Ananias fala, que é o SUS que eu falo. Quem está nos assistindo, provavelmente, esse SUS que acredita também, precisa de recurso. E a vergonha está que essa casa não conseguiu, que o Senado Federal também não teve coragem. E agora nós temos um projeto de iniciativa popular para estar resgatando a responsabilidade do governo federal e pôr no mínimo 10% da receita corrente bruta na saúde. É uma vergonha o que nós estamos assistindo. É imoral. Nós temos aí um discurso bonito que fala que no Brasil tem 8,2% na saúde. É verdade? É verdade. Só que o que eles mentem para a grande população é o dado que o deputado Ananias colocou, que é só 3,8% no público, que é 4,4% no privado, que 20% da população brasileira tem 4,4% do PIB para ter uma saúde decente. E 80% da população, na verdade são 83% da população brasileira, só tem 3,8% do PIB. Preconizado é praticamente o dobro. E para fugir dessa verdade é que criam-se esses factoides. Olha, agora falta médico, olha, não tem saúde, porque falta médico no interior. Mas falta também enfermeira, está faltando psicólogo, está faltando fisioterapeuta. Estão fugindo do debate. O debate é que tem que assumir compromisso com esse país, tem que pôr recursos sim na área de saúde, nós temos que apostar no social, é isso que está faltando. E aí cria esses factoides. E aí, mas graças a Deus, nós estamos com um projeto que a OAB está encampando, a Associação Médica Brasileira está encampando, CNBB entrou, praticamente o mesmo time que conseguiu trazer o Ficha Limpa. E nós vamos, sim, conseguir levar a verdade dos fatos do financiamento de saúde. Nosso tempo está praticamente esgotado. Deputado João Ananias quer dizer alguma coisa? Só em cima desse dado que o deputado Eleus coloca, para o seu ouvinte, nosso telespectador entender bem, de cada R$100 que se gasta com saúde no Brasil, R$60 é da iniciativa privada, mais, só 40%, mais um pouco. 64% com a iniciativa e privada. 40%, quase 40%, mais um pouco, menos um pouco, do recurso público, dos recursos dos orçamentos públicos. Então, isso precisa se modificar, isso. Precisa. E aí fica o discurso falacioso. Não, o problema da saúde é gestão. Nós temos hoje uma gestão em municípios, regra, isso é regra. A exceção são esses fatos que a mídia coloca. A regra é que nós temos, o SUS tem levado profissionais, mesmo com pouco dinheiro que tem, foi quem mais gerou empregos no Brasil. 10% do PIB hoje é consumido, influi, a saúde impacta em 10% do PIB como um todo. Porém, os gastos públicos é que são pequenos. É preciso fazer isso. Nós temos uma equipe excelente, eu faço questão de destacar. O ministro Padilha, com sua equipe, são profissionais do sistema, formados para o sistema, compreendem bem isso, agora faltam-lhes meios para poder operacionalizar imensas, inúmeras e ótimas propostas que estão aí para serem colocadas. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer aqui a presença dos deputados João Ananias, do PCdoB do Ceará, e Eleus Spaiva, do PSD de São Paulo. Ambos médicos e ambos conhecedores do problema da saúde no Brasil. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.